na sua vidinha. Amém? Glória a Deus. Pega as vossas Bíblias, abra comigo em Mateus, capítulo número 24, do verso 36 a 40. O tema de hoje é como nos dias de Noé. Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor? Se tiver trilha sonora, põe aí, irmão. Coloca aí. Oh, maravilha. Mateus 24, verso 36 a 40, diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Verso 38, vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, importa que eu diminua nesse instante e o Senhor cresça, Pai. Importa que nesse instante a Tua palavra seja ministrada, não da maneira que o Teu servo deseja, mas conforme o Seu Santo Espírito almeja. Que o Senhor, o Santo Espírito, venha trazer à minha memória, Senhor, tudo aquilo que deve ser ministrado, e que a palavra de hoje, meu Pai, possa entrar no mais profundo da alma e do espírito de cada um de nós, Senhor, e faça morada. Seja com esses irmãos que estão nos vendo, meu Pai querido, em qualquer canto deste planeta Terra, que a Tua palavra possa entrar e fazer morada. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Glória a Deus. 2 Pedro, os irmãos que tiverem dificuldade em procurar na Bíblia, olhe no telão, ok? Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 7 e verso de número 8. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 7 e 8, diz assim: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Verso 8. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Nós estamos vivenciando dias difíceis, aonde temos deparados com manchetes trágicas todos os dias. É abrir um portal de algum da internet e nós vemos logo uma manchete: em tal lugar teve atentado, em tal situação houve uma corrupção, e nós somos bombardeados todos os dias por notícias más. E Ló fala que vivendo em Sodoma e Gomorra, não é bem o contexto da mensagem de hoje, mas eu quero trazer a concepção do que o sentimento que Ló tinha naquele instante. Porque esse justo habitando entre eles afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Hoje todos aqueles que querem caminhar como justo diante de Deus, aqueles que querem caminhar conforme a palavra fala em santidade, todas as vezes que nós vemos essas manchetes, todas as vezes que nós vemos coisas trágicas acontecendo, como aconteceu essa semana aqui pertinho de nós, em
caminhão desgovernado atropelou, matou um garoto, feriu tantos outros. Os moradores se revoltaram, colocaram fogo em um ônibus. Aquilo aflige a nossa alma, aquilo angustia nós mesmos, porque o desleixo das autoridades não fizeram a via de acordo com devia ser, não deram a proteção necessária para aquela praça, e aquilo vai afligindo dentro de nós, aquilo vai nos angustiando. E mediante esse sentimento, Deus me deu a mensagem de hoje, como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo essa passagem bíblica onde o Senhor Jesus falou que haveria dias como de Noé, que seria um dos grandes sinais da volta dele. Dias de Noé. E o que foi dias de Noé? Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 6, versos 5 e 6. E depois o verso de número 11, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Verso 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha o verso 5, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. No começo do verso do capítulo 6, nós vamos verificar que existiam gigantes naquela época. Há uma discussão teológica imensa em relação a isso, que eu não quero entrar neste campo. Diz alguns teólogos e alguns estudiosos que anjos coabitaram com as mulheres e nasceram os nefilins, os gigantes. Outros falam que não, mas fato é que existiam gigantes, é aqui que nasceu os gigantes. Golias é descendente deste povo. Fato é, meus queridos, que a maldade tinha tomado conta. Gerações depois de o Senhor ter criado homem e mulher, Adão e Eva, o povo tinha se corrompido. Olha que expressão no versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era um só continuamente. Eram pessoas que pecavam continuamente, pessoas que tinham a mente cauterizada, onde não tinha o temor de Deus, pessoas que sabiam que era certo e era errado, mas decidiram fazer o que era errado. Homens maus. E quando falo homens, é mulheres também. E a palavra fala que a terra se corrompeu. A terra se corrompeu. Só tinha um justo, Noé. Somente Noé, no meio de uma multidão de homens e mulheres, que era justo. Os demais tinham todos se corrompido. Não eram pessoas tementes a Deus. Não eram pessoas que priorizavam uma vida espiritual. Não. Mas diz a palavra que
Noé era uma pessoa temente ao Senhor. E Deus fala para Noé: Noé, é o seguinte, eu vou acabar com tudo isso. Eu vou mandar um grande dilúvio. E faz o seguinte, Noé. Faz uma arca. Faz uma arca. Pois bem. Os dias de Noé eram terríveis. Porque estava... Em sua volta existia milhares de pessoas se corrompendo. E como é os dias de hoje? Filhos, a crescente onda dos ataques do Estado Islâmico, da Irmandade Muçulmana, é algo abominável aos olhos de qualquer um. Alguns meses atrás teve um ataque lá em Paris. Quinta-feira teve um ataque na França também, na cidade de Nice, um dia festivo para eles. Um homem pegou um caminhão e avançou sobre a multidão. Morreram mais de 84 pessoas. Uma das primeiras pessoas a morrer foi uma garota de 6 anos de idade, ficou preso ao caminhão. E sabe o que é o pior de tudo isso? Que passa algumas horas, o Estado Islâmico reivindica a autoria que foi um dos membros deles. E não para por aí, meus irmãos. A situação vai piorar. Porque a alegria deles é ver o sangue dos infiéis, segundo eles. Oremos pelo Brasil, que daqui 20 dias está recebendo pessoas do mundo inteiro devido às Olimpíadas. E não tem lugar mais propício para esse povo aparecer do que um evento dessa magnitude. A maldade tomando conta, meus queridos. Tem vídeos do Estado Islâmico com cristãos em praia decolando, tirando a cabeça, colocando fogo. Isso está acontecendo hoje, agora. E é uma crescente, porque existem pessoas de países desenvolvidos entrando para esse grupo. Existem mulheres jovens, bonitas, intelectuais, se corrompendo e se alistando para ser também parte do Estado Islâmico. Em sã consciência, meus queridos, quando nós analisamos uma coisa como essa, nós estamos longe dos tempos de Noé. A crescente onda de apostasia dentro da igreja. Esses dias eu vi um vídeo de um certo pastor falando assim: olha, é para os irmãos hoje darem em vossos carros. Essa lata não serve nada para você. Ó, passa depois e fala com fulano ali, com o seu documento de transferência. Entrega seu carro hoje, vai embora de ônibus. Deixa seu carro aqui. E uma persuasão tão grande. Certamente naquele dia muitos deixaram os vossos carros ali. Mas será que foi induzido pelo Espírito Santo ou foi pela persuasão humana de um homem corrupto? Um homem dinheirista. Nada errado alguém querer ofertar o seu carro ao Senhor. Não vejo problema nenhum. Desde que seja o Espírito Santo falando com a pessoa. Sem persuasão de Deus. Agora isso. E culpado é o povo, meus queridos. Sabe por quê?
Porque o povo fala assim, eu vou dar meu carro porque eu vou ganhar uma Ferrari. Eu vou dar o meu carro porque eu vou ter uma agência de carro, porque o pastor falou que Deus vai fazer isso. A camarada dá o carro pela carne. Chega em casa, mas quer separar. Porque ninguém mandou dar. Filhos, isso é apostasia, conforme está lá em 2 Timóteo. Doutrinas de demônios. Entrando dentro das igrejas. Assolando vidas. A palavra fala que é mais fácil ganhar uma cidade fortificada do que um irmão ferido. Quantos irmãos feridos que nós temos? Temos mais irmãos feridos, afastados, do que pessoas que ainda não conheceram o Evangelho do Senhor Jesus. Fazendo a obra de rua, de evangelismo, nós verificamos isso. Pessoas que conhecem a palavra, pessoas decepcionadas na fé. Pessoas que por um escândalo abandonou. Traições. É um traindo o outro, meus irmãos. Tem um caso que aconteceu em breve. Esse caso eu posso falar porque isso não é público. Bianca Toledo, né? Eu acompanho alguns posts dela que eu acho bem interessante. Mas ela foi muito infeliz. Ela pegou um caso privado, um caso pessoal e jogou-se isso para o mundo. Acusando o seu marido, dizendo ela que assumiu a homossexualidade dele, que estava abusando há algum tempo do filho dela, de 5 anos de idade, e que ele tinha se tentado tirar a sua própria vida. Começamos a pesquisar algumas coisas e uns 2 dias atrás eu vi um vídeo dele, que ele foi preso e foi solto. Foi solto porque não acharam prova. Aquilo que tinha de prova não era prova. E aí ele falou algo e fica uma palavra contra a outra e a gente não sabe em quem acreditar. É uma traição mútua. E a gente fala, pessoas estão se traindo. Como se resolve uma situação dessa? É nos bastidores. E é depois de ter muitas provas. E não precisa jogar para o mundo. Agora, meus queridos, vamos supor que é verificado que o marido não tem culpa. E aí? Já foi, meus queridos. Já entrou a calúnia, a difamação. Até o homem. Eu não estou advogando em relação a ele, não quero deixar bem claro isso. Ok? Se for mesmo culpado ou errado, tem que pagar o preço que tem que ser pago, ser preso. Mas, meus queridos, a gente não pode tomar uma decisão como ela tomou, sem ter a prova convicta do que realmente aconteceu. Isso é traição. Estamos num país extremamente corrupto. O que roubou-se da Petrobras, através do Petrolão, dava para fazer casas para todos os moradores de rua do Brasil, sabia disso? Dava para resolver muitos problemas de habitação, de saúde do nosso Brasil. Dava para construir centenas ou até milhares de hospitais. A corrupção tomou conta. Não se fala em milhões, são bilhões. Vocês têm ideia o que é bilhões? Bilhões e bilhões. Teve camarada que foi preso e mesmo preso recebia propina. Os camaradas se viciaram na propina. No Congresso Nacional, 70% estão envolvidos na Lava Jato. Camarada foi a vida inteira, teve uma vida pública, como vereador, depois deputado estadual, deputado federal, hoje é um senador ou um deputado federal lá no Congresso. Ele recebeu em toda a sua vida 2 milhões, o patrimônio dele é de 50 milhões, de onde veio dinheiro? Corrupção. E o povo brasileiro não se atenta para isso. Sabe por quê? Porque a gente está cego. Quando 1 milhão
ou 1 bilhão é desviado, centenas ou milhares de pessoas são mortas nos hospitais no Brasil, porque não tem um equipamento certo para tratar, não tem médicos pagos dignamente para oferecer uma melhor assistência para o povo brasileiro. Estamos ou não estamos vivendo momentos terríveis, como nos dias de Noé? Poderia ficar aqui a manhã toda falando sobre isso. Pai contra filho, filhos contra o pai, uma violência, inocentes morrendo de tudo quanto é jeito. E Noé, quando recebe a missão de Deus de construir a arca, preste atenção nesse contexto de Noé. Preste atenção nisso. Naquela época, não chovia. Era um vapor que saía da terra, que regava as plantas. Chega Noé em sua casa. Mulher, é o seguinte: a nossa vida está estável. Estão todos se corrompendo, mas a gente tem uma comunhão com Deus. Está tudo certo, mas agora eu vou largar o meu trabalho, porque Deus falou comigo que eu tenho que construir uma arca de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Imagina o espanto da mulher. Mas Noé, você está louco? Que é esse negócio de chover que eu nem sei o que é? Dilúvio, não entendo o que é isso. Imagina a oposição que ele sofreu dentro do seu próprio lar, da sua parentela. Imagine quando ele começou a construir. A zombaria. Ô Noé, você já tomou seu Rivotril hoje? Isso é louco. Ô Noé, por que você está fazendo isso? Olha, vocês têm que se arrepender. Arrependam a Deus. Os caminhos que vocês estão tomando é caminho de trevas. Se arrependam. Se arrependam. Porque o juízo vai vir um dilúvio. Ah, dilúvio. Noé, deixa a gente. Passa dia, passa outro dia, está Noé lá, junto com seus filhos, betumando, ajeitando, aquela estrutura gigante, e nem uma gota caiu. Mas Noé, justo, foi fiel até o fim. Lidar com a difamação, calúnia, sendo chamado de louco em todo instante, mas ele foi fiel até o fim. Assim os dias de hoje, estamos ministrando a palavra em tempo e fora de tempo. Estou eu nesse altar ministrando sobre santidade, outros irmãos aqui e muitas igrejas de pessoas sérias ministrando para se consertar, para não buscar as coisas da terra, porque as coisas da terra perecem, mas buscar o reino de Deus, que as coisas tudo será acrescentado, que mais vale nós ganharmos uma alma do que o mundo inteiro. Devemos andar correto diante de Deus, purificando nosso coração, perdoando uns aos outros. E estou aqui pregando, estou falando, estou anunciando. E pode ser que eu fale, esse pastor é chato, o pastor só fala disso. Eu não quero ver alguma coisa aí de material, de prosperidade. Estou precisando da minha casa própria, do meu carro melhor, estou precisando de um emprego melhor. Eu estou precisando. Eu quero lá saber de santidade. Deus sabe que nós somos carne. Carne peca. Então é melhor, sabe, já não está agradando. E somos chamados às vezes de louco. O pastor tem uma fama terrível por aí. Por uns pagam por todos, né? Pelos errados pagam pelos bons. Os bons pagam pelos errados. Me vejo às vezes como Noé, falando que vai vir o dilúvio, e as pessoas estão andando como bem entendem.
estão se envolvendo em contendas que não vai levar em lugar nenhum, estão guardando mágoas, aonde não vai ter destino nenhum. Nós estamos aqui anunciando, Jesus vai voltar. Gênesis 7, capítulo número 16. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Deus fala para Noé: ó Noé, constrói e depois eu enviarei animais de 2 em 2. Ó, Gênesis 7, 2. Ó, leia. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7. E macho e sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Não é o seguinte: prepara tudo, deixa tudo pronto, que eu vou enviar os animais. Imagine a cena, meus irmãos. A arca pronta, os animais entrando, e o povo olhando aquilo. Ah, é algum encantamento aí que Noé aprendeu a fazer. É alguma mágica, né? Vai ver que ele vai fazer um local onde nós poderemos ver. Oh, é bonito, é um zoológico ambulante. E o povo corrompido, duro de corações, zombando. Mas preste atenção, Gênesis capítulo 7, verso 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. Olha o final do verso. E o Senhor a fechou por fora. Não foi Noé que fechou. Diz a palavra que foi o Senhor que fechou e selou por fora. Filhos, veio-se o dilúvio. 40 dias e 40 noites. E sabe o que é o espantoso? Que o dilúvio é descrito em todas as culturas da terra. Você sabia disso? Em todas as culturas da terra tem a história do dilúvio. Às vezes falando de personagens diferentes, mas o contexto é o mesmo. Vou falar 2, presta atenção. No sudoeste da Tanzânia. Você sabe onde é a Tanzânia? É lá nos cafundé do Judas, como diria. É longe. Pode ser que nem conheçam a Cristo algum deles. Olha a história que eles têm por lá sobre o dilúvio. Presta atenção. Fala de rios que começaram a inundar, que um Deus disse para 2 pessoas entrarem em uma embarcação. Ele lhes disse para separar sementes e animais, as águas cobriram as montanhas. Finalmente o dilúvio parou, então um dos homens, querendo saber se a água secou, soltou uma pomba. A pomba retornou. Mais tarde, ele solta um falcão, que não retornou, e em seguida homens deixaram o barco e levou os animais e as sementes com eles. Cultura chinesa. Uma tradição chinesa conta a respeito da família de Farré, que foi salva de um grande dilúvio, enviada pelos céus por causa da rebelião humana. Enquanto o mundo inteiro foi inundado, Farré, sua esposa, seus 3 filhos e 3 filhas foram salvas numa arca. Eles então repovoaram a terra. Farré é considerado o fundador da civilização chinesa. Em toda a cultura há história sobre a inundação, porque realmente ela aconteceu. Noé sai com a sua família e povoa a terra. Um começa a falar para o outro, é tradição oral. Depois os bisnetos dos filhos de Noé começaram a falar: olha, na época do meu bisavô, na época do meu tataravô aconteceu isso. Aí começou a ir. Aí um falava, um passando para o outro. E aí foram povoando a terra, indo para todos os continentes. E todo mundo foi falando para uma geração, foi falando para outra. O dilúvio aconteceu. O que Deus prometeu que faria, Ele fez. Ele mandou o dilúvio e Ele fechou a porta da arca.
Não foi Noé, foi ele que fechou. Jesus está falando que nos tempos que ele virá buscar a tua igreja, o Filho do Homem vai vir, iniciará a grande tribulação, será um momento aonde as pessoas, como de Noé, e é interessante como o Senhor retrata isso, né? Ele fala assim, olha, vão ser dias aonde se casam, bebem, se alimentam, serão dias normais para eles. Comer, beber e casar são atividades cotidianas de uma sociedade. Mas o que o Senhor condenou foi o ato de levar a vida somente preocupando-se com essas atividades, sem sequer pensar na possibilidade do retorno do Filho do Homem. Quando o ser humano só pensa nas coisas terrenas, ele fica desapercebido da realidade espiritual. Diz a palavra que esses momentos são momentos onde as pessoas só vão pensar na terra, só vão pensar em adquirir os seus bens, como hoje. Pessoas que querem se preocupar em casar, que casar não é errado. Pessoas que querem se preocupar em se alimentar e deixar de lado a vida espiritual. Deixam de lado a comunhão com Deus. Deixam de lado Jesus. A multiplicação da maldade, preste atenção. Essas pessoas que existiam na época de Noé, estavam se casando, bebiam, se alimentavam, e para elas estava tudo certo. Essa história de juízo é história. Essa história de tribulação é conversa. Essa história aí que vai vir um dilúvio é a ideia desse louco, desse maluco de Noé. Assim é hoje em dia. Essa história de arrebatamento da igreja, me conta aí, ó, o dia que vai ser, a hora, marca na agenda, porque todo mundo fala isso e ó, Jesus nunca apareceu aí para mim. Que tribulação nada. Inferno não existe não. Inferno já é a terra. Quem já ouviu isso? Quantos de nós já ouvimos isso? Inferno é um negócio tão terrível, meus irmãos, que a única pessoa que teve coragem de falar do inferno, como ela realmente é, foi Jesus Cristo. O inferno existe. Anda uma vida dissoluta, para você ver para onde a sua alma vai. Mas isso é conto. Dizem que é historinha para boi dormir. Pensamentos maus. Como consequência da multiplicação do mal, ocorre a deformação moral do ser humano, e o seu coração torna-se mal por completo. A terra se encheu de violência. Junta-se uma vida apegada somente aos prazeres do mundo, a multiplicação da maldade e a corrupção total da imaginação dos pensamentos humanos, e temos como resultado a terra cheia de violência que estamos vivendo hoje. O amor se esfriando. Ah, meus queridos. 2 Pedro. Quem está compreendendo a mensagem pode dar um glória a Deus aí, meu irmão. Estou terminando já. Glória a Deus. 2 Pedro. Versos de número 3, de 1 a 10. Preste atenção nessa passagem. Preste atenção nessa passagem. Veja se é o que nós não estamos vivendo no dia de hoje. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos e profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, olha, presta atenção, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram todas as coisas, permanece como desde o princípio da criação. Olha, essa é a história que Jesus vai voltar. Essa história que tem juízo, essa história que tem céu, que tem inferno, isso é um conto. Eles voluntariamente ignoram isto,
que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Pedro está falando, olha, vocês não creem na volta de Cristo, mas aconteceu mesmo o dilúvio, aconteceu. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reverterão como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, passa assim. O Senhor não retardará sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e obras que nela se queimarão. Dias maus. Estamos vivendo essa época, meus irmãos. Mas diz a palavra que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas a tenha por tardia. Filhos, a hora de acordar se chama hoje. De se aperceber se chama hoje. Eu vou deixar para fazer a obra de Deus amanhã. Eu vou deixar para fazer aquilo que Deus quer para mim um outro dia. Como dói na minha alma ver pessoas com ministérios, pastores, pastoras com ministérios lindos se corrompendo, largando tudo, deixando tudo para trás. É trágico isso. Filhos, Jesus está às portas. Em breve a trombeta vai soar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados num piscar de olhos para junto do Senhor para toda a eternidade. Iniciará uma tribulação aqui nessa terra, algo inexplicável, dos juízos de Deus. Pedro fala do dia do juízo. Pastor, eu não creio muito nisso. Pois bem, e eu acho também que vai demorar muito, então eu tenho tempo para me consertar. Filhos, e se Deus fechar a porta da tua vida hoje, como fechou a porta da arca de Noé? Se Deus te chamar hoje para a glória, como você vai se apresentar perante Deus? Senhor, aquele pecadinho aqui não deu tempo. Aquela vida que o Senhor queria para mim, aquele pessoa que eu tinha que perdoar e não perdoei, sabe? Eu devia ter um encontro com o Senhor, mas eu quis andar na esbórnia, nessa vida dissoluta, achando que nada. E aí, meus queridos? Alguém tem anotado na agenda o dia da morte? Alguém sabe o dia que o Senhor vai recolher a cada um de nós? Então, nessa noite, o Espírito Santo pergunta para nós: o que nós estamos esperando para nos consertar? Filhos, pior não é morrer, é morrer sem Deus, é morrer sem estar em paz com Deus. Os irmãos que não se batizaram, corram para se batizar. Não que o batismo seja algo fundamental para a salvação. Por um lado não é, por outro lado é, porque o batismo é a confissão pública que nós somos de Jesus e aceitamos o senhorio do Senhor. Protelar isso, meu irmão, a gente está em dúvida, e dúvida é um problema sério perante Deus. Hoje é o dia de nós, os irmãos que estão nos vendo, de nos consertarmos com Deus. Deus está falando, meus irmãos. Deus está falando conosco. E quando Deus fala é porque quer um conserto do teu filho, porque Ele está em breve, vem buscar a tua igreja. Fique de pé nesse instante. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes é essa aflição, essa angústia por ver tudo o que está acontecendo. E por outro lado, é uma alegria imensa no coração de saber que o nosso Senhor está vindo para nos buscar. Essa esperança não pode ser aniquilada em nossos corações.
Paulo fala que aquele que se espera dessa vida é o mais miserável possível. Existe uma eternidade esperando por nós. Existe uma eternidade esperando por você, pelos seus filhos. Existe um mundo maravilhoso de glória na eternidade para cada um de nós. Existe uma eternidade aqui na terra, junto com Cristo. Essa terra será purificada, essa terra será transformada e nós governaremos essa terra junto com Jesus. Um sistema teocrático. Não vai ser democracia, presidencialismo, não vai ser república, parlamentar, não vai ser o comunismo, nada vai gerir. O que vai gerir vai ser a ordem do Altíssimo. Jerusalém será o quartel-general e governaremos esse planeta Terra num milênio de glória. Só farão parte disso aqueles puros de coração e santos, pois sem santidade ninguém verá Deus. A hora de se consertar é hoje, não é amanhã. A porta está se fechando, e quem fecha não é homem, quem fecha é Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Eterno Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu povo, meu Pai, reunido na tua casa de oração. Eis o teu povo nos vendo, meu Pai querido, em diferentes lugares. Eu sei que, como dias de Noé, Senhor, estamos vivendo o caos. E Tu tem levantado os seus para proclamar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada um que esteja aqui possa analisar o coração e mudar o que tiver que mudar, perdoar o que tiver que perdoar, se santificar em todo o tempo, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Senhor, sonda os corações, Senhor. Sonda as vidas, sonda cada um que está nos vendo e que se arrependam do fundo da alma, para que nesse grande dia, quando o Senhor nos chamar, estejamos, meu Pai, sinceros perante o Senhor. Tu sabes quem são, como estão, e sabe o quanto, meu Pai querido, nós precisamos dessa graça divina do Senhor, a começar de mim, a começar de mim, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus.